Fala galera, tudo bem? Eu sou o Victor Miranda e essa é a terceira aula do nosso curso de Introdução à Programação utilizando o Python. E hoje nós vamos falar sobre laços de repetição, utilizando for e while. Você já percebeu como que a vida ela é cheia de repetições? O sol ele nasce e se põe todos os dias. Um relógio gira os ponteiros segundo após segundo. E se você parar para pensar, até para escovar o dente, você faz inúmeras repetições todos os dias da mesma forma. E na programação? Fazer a mesma coisa várias e várias vezes está fora de cogitação. E é aí que entram os laços de repetição, trazendo mais eficiência para o nosso código. Utilizando for e while, você pode repetir tarefas automaticamente, economizar tempo e deixar o seu código muito mais poderoso. Agora vamos para a aula 3. Laços de repetição. Os loops permitem que você repita uma tarefa várias vezes. Isso é muito útil quando trabalhamos com coleções de dados, como listas, conjuntos e dicionários. O que é um loop? O loop é uma estrutura que permite executar um bloco de código repetidamente até que uma condição seja satisfeita. Então agora aqui, vamos falar já sobre o loop for e o while. Vamos conhecer como que eles funcionam. Primeiro que o loop for, ele é utilizado quando eu tenho um início e um fim. Eu sei a quantidade de vezes que eu quero repetir algo. Então, se eu quero repetir algo 5 vezes, se eu quero repetir 6 vezes, se eu quero repetir 40 vezes, eu vou utilizar o loop for. Mas quando eu quero que algo se repita até que uma condição seja satisfeita, ou seja, eu quero repetir algo até eu alcançar um objetivo, eu quero repetir algo até que alguma circunstância muda, daí eu vou utilizar o while. Mas fica tranquilo que nós vamos utilizar exemplos práticos para poder entender melhor esses conceitos. Vamos começar com o loop for. Aqui diz assim, ó, ele percorre cada elemento de uma coleção, por exemplo, uma lista, e ele é perfeito para trabalhar com listas, conjuntos e dicionários. Vamos fazer uma simulação aqui. Pensa que você tem uma lista de números. Então vamos lá, números, recebe, como que é a estrutura de lista? É entre colchetes. Então o número recebe colchetes, recebe uma lista. Agora vamos colocar os elementos dessa lista. Vou colocar aqui, ó, 1, 7, 5 e 3. Se eu quiser printar, se eu quiser apresentar na tela o valor de cada item da minha lista, como que eu posso fazer com os conhecimentos que nós adquirimos até hoje? Então nós passamos pela aula 1, passamos pela aula 2, e utilizando só os conhecimentos das nossas últimas aulas, como que eu faria para poder printar cada elemento da minha lista? Eu teria que fazer o seguinte. Print, daí eu acesso a minha variável, que nesse caso é números, e passo o valor do índice que eu quero que ela apresente um resultado. Então o primeiro é o 0. Lembra que a lista ela inicia com 0. Então aqui seria posição 0, posição 1, 2 e posição 3. Então se eu printar isso aqui, ele tem que me trazer qual número? O número 1. Isso mesmo. Aqui, ó. E se eu quiser printar todos esses itens aqui, como que eu vou fazer? Print, números. Agora eu vou passar o próximo índice, que é o índice 1. Vamos para o próximo. Print, números, qual é o próximo? O índice 2. Aqui já deu um erro, mas eu vou deixar. Print, números, índice 3. Vamos rodar esse código aqui e vamos ver qual vai ser o erro que vai dar. Opa, deu um erro aqui. Que diz, olha, números is not defined. Ou seja, esse texto aqui nem está números, é números. Ele não foi definido. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou tentando ler algo que eu não expliquei para o Python ainda que esse algo existe. Porque aqui, ó, números é uma variável. Então, eu estou tentando acessar aqui embaixo uma variável que não existe. Por quê? Não existe a variável números. Existe números. Então, o erro está aqui, ó. Para eu poder conseguir efetuar esse print, eu preciso colocar o nome da variável corretamente. O nome da variável é números. Então agora vai dar certo. Olha lá, ó. 1, 7, 5 e 3. Mas eu te faço uma pergunta. Será que essa é a forma mais eficiente de efetuar esse código?
Imagina se tivesse 100 números nessa lista. O que você iria fazer? Iria repetir print 100 vezes? E se tivesse 1000? E se tivesse 1.000.000? Fica complicado, né? Então é aí que entram os laços de repetição. Como eu tenho uma lista, e essa lista ela tem início e tem fim determinados, ela tem aqui o início dela. Ela inicia no índice 0 e ela termina no último índice. Então eu sei quando ela começa e quando ela termina. Então qual é a melhor estrutura de repetição que eu posso utilizar para resolver esse problema? Que problema? De printar cada item dessa lista. Eu vou utilizar o for. Como que seria o código para poder fazer isso? É dessa forma aqui, ó. For. O for do inglês seria para. Aqui em Python você pode interpretar o for como para cada. Então vamos lá. For número em números. O que ele está querendo dizer aqui? Esse operador aqui, essa função in, vocês já conhecem, a gente aprendeu na última aula. É o que diz sobre pertencer. Então eu estou querendo dizer assim, ó, para cada número pertencente à minha lista de números, aqui ó, números no plural eu declarei aqui em cima, não declarei? Então eu estou fazendo referência a essa lista. Aqui eu estou lendo essa lista que a gente acabou de fazer. E o que eu estou falando para ele? Para cada número, então para cada número na minha lista, eu vou fazer alguma coisa. E qual é essa coisa que eu quero fazer agora? Eu quero imprimir o valor de cada um deles. Então, a continuação desse código é assim, ó. Print número. Então, para cada número da minha lista, eu vou printar o valor dele. Agora eu vou rodar esse código aqui. Então, olha aqui, você pode observar que o resultado foi exatamente o mesmo. Eu consegui imprimir a mesma lista aqui, que antes eu tinha 5 linhas de código, agora eu tenho só 2 linhas de código. Beleza? Vamos entender melhor como que funciona esse algoritmo, esse loop for, por baixo dos panos. Qual é o mecanismo? O que está acontecendo aqui? É mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai chegar, vai pegar a minha lista e vai acessar o primeiro valor. Acessou o primeiro valor, ele vai e printa. Depois que ele finalizou essa operação, ele volta para o segundo valor da minha lista. Depois ele volta para o terceiro e para o quarto. Aqui embaixo eu desenhei uma ilustração para vocês, para poder ficar mais claro. Como que ele está funcionando? E o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Quando eu entro no for, a primeira vez o meu código lê essa linha, ele terminou de ler, ele entendeu que é uma lista, já capturou a informação da lista, já capturou que eu quero o número, e ele vai executar a execução aqui dentro. Ele executou o primeiro item, ele vai passar para o segundo. Depois que ele executou o segundo, ele vai passar para o terceiro. Depois que ele executou o terceiro, ele vai passar para o quarto. Então, isso aqui é o loop for funcionando. Aqui, ó, os índices aqui, ó, 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então, o que ele está fazendo aqui? Agora vamos ignorar essa parte aqui do código, essa parte aqui. Vamos olhar só para o desenho. Ele entrou aqui na minha lista, ele acessou o primeiro item, está em amarelinho. Quando ele acessa o primeiro item, ele faz o quê? Ele vai lá e printa, ó, print item. Depois que ele já executou isso, ele vai voltar para a minha lista. Quando ele volta para a minha lista, ele volta dessa forma aqui, ó. Ele fala assim, ó, opa, número 1 já foi, agora eu vou para o próximo número, que é o 7. Peguei esse valor e printei ele aqui embaixo. Terminei de executar o código, vamos para o próximo. Ele vai chegar na lista de novo e vai falar, opa, o primeiro número já foi do índice 0, o índice 1 já foi, agora eu vou acessar o índice 2. Qual é o valor do meu índice 2? É o número 5. Então ele vai printar o número 5. Depois ele retorna para a lista e ele vai ver a mesma coisa, índice 3. Porque o índice 0 já foi utilizado, o índice 1 já foi e o índice 2 também. Então só resta esse. Terminou aqui, ele encerra o loop e acabou. Pronto. É assim que funciona o loop for. Agora vamos para um exemplo prático. Eu trouxe aqui essa imagem que diz assim, Tiquinho Soares jogou 4 partidas. E aqui embaixo tem o relatório dessas partidas dele. Esse relatório diz que na partida 1 ele fez 2 gols. Na partida 2 ele não marcou. Na partida 3 ele fez 1 gol. E na partida 4 ele fez 3 gols. E a pergunta que eu faço é a seguinte, quantos gols ele fez no total? Por quê? A gente acabou de aprender o loop for e utilizamos ele apenas para poder printar um número. Agora vamos utilizar ele para efetuar uma soma. Será que é possível? Vamos fazer como seria antes, sem a gente conhecer o loop for, e depois a gente aplica essa técnica para ver a diferença.
Então, se eu quisesse responder essa pergunta sem os conhecimentos da aula de hoje, eu faria dessa forma. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar a minha lista. Aqui ele passou em formato de texto, mas esse formato de texto, para mim, não é útil. Eu preciso transformar isso numa lista. Então, eu vou colocar o nome da minha variável que vai receber esses valores. Lembra da primeira aula? A variável é aquela caixinha onde tinha o Woody, tinha o Buzz e tinha o porquinho. Então, eu vou criar uma variável que vai armazenar a lista de gols do Tiquinho. Vai ser dessa forma. Lista, underline, gols, recebe o quê? Recebe uma lista. Quantos gols ele fez na primeira partida? 2. Na segunda, ele não marcou. Na terceira, ele fez 1. E na última partida, ele fez 3. Pronto, criamos uma lista com os gols do Tiquinho. Agora vamos efetuar a soma. Essa soma eu também vou armazenar dentro de uma variável para que a gente consiga acessar ela mais vezes. Vou colocar aqui, ó, soma, underline, gol. Recebe o quê? Para eu efetuar a soma de uma lista, eu preciso acessar cada valor dela, igual a gente fez no exercício anterior, a gente acessou cada valor da lista, só que ao invés de apenas printar, eu vou somar. Então vamos lá. Como que eu faço para acessar o primeiro item da minha lista, do índice 0? Eu vou passar o nome da minha variável, que é a lista gols, abro o colchete, coloco o valor de 0. Agora eu vou somar ele com o próximo. Lista gols, abre colchete, 1, mais lista, underline, gols, abre colchetes, 2, mais lista, underline, gols, abre colchetes, 3. Pronto, adicionei aqui todos os itens da minha lista, índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3, e agora basta eu efetuar a soma. Vamos printar o resultado. Vamos fazer um print mais bonito agora? Vamos colocar um texto junto? Sempre que eu quiser unir textos e variáveis, eu preciso fazer o quê? Qual a forma de fazer isso? Eu coloco F e abro aspas. Quando eu coloco F e abro aspas, eu estou informando para o Python que eu quero inserir tanto texto quanto variáveis. E as variáveis eu vou passar para ele dentro de chaves. Isso mesmo. Então vamos lá, vou colocar assim, ó. Tiquinho Soares fez. Agora eu vou colocar a quantidade de gols que ele fez. Abre chaves. A quantidade de gols que ele fez está armazenada na variável soma gol. E aqui vou colocar gols. Vamos executar esse código? Executei e diz aqui, ó, Tiquinho Soares fez 6 gols. Então funciona perfeitamente. Mas vamos pensar de novo. E se eu quisesse fazer o somatório de gols dele no Campeonato Brasileiro inteiro? São 38 rodadas. Eu teria que repetir esse código aqui, ó, 38 vezes, passando todos os índices. Será que isso de fato é interessante? Não, a gente consegue otimizar isso, a gente consegue automatizar isso. Vamos ver agora como que funciona isso com o for. A lista já está iniciada aqui, então agora eu só vou criar o meu código, o meu algoritmo sobre o loop for. Como é que funciona? Agora eu vou criar com outro nome, tá? Vou colocar aqui soma gol Tiquinho. E eu vou iniciar esse soma gol Tiquinho com o valor de 0. E já já eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Agora, depois que eu já iniciei uma variável com o soma gol Tiquinho, que é onde vai ficar o total de gols que ele fez, eu preciso criar a minha estratégia, o meu algoritmo de for. Então vamos lá, for, ou seja, para cada o quê? Para cada gol. Na minha lista de gols, o que eu tenho que fazer? Para cada gol na minha lista de gols, eu tenho que somar item por item. Como que eu faço isso? Agora, o meu somatório eu vou armazenar aqui, né? Então, eu vou passar essa variável aqui e ela vai receber, ela vai ser atualizada. Aqui, ó. Soma gol Tiquinho recebe o quê? Ela vai receber o valor inicial dela, ou seja, ela está iniciando com 0. Por isso que a gente colocou 0, para poder ela não alterar o valor da minha soma. Eu poderia iniciar ela aqui com 10, mas aí no final eu ia ter o número de gols do Tiquinho mais 10, não é isso que eu quero. Então eu vou iniciar ela com 0. Então eu vou receber ela mesmo, que é o valor que ela está iniciando, mais a quantidade de gols armazenado nos índices. Então vamos lá, aqui eu tenho índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3.
A minha variável soma gol tiquinho, eu comecei com o valor de 0, tá? Então agora ela está como 0. Aqui eu vou adicionar um comentário só para a gente poder entender como que está funcionando aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo o print, que é para poder exibir o resultado. Vamos colocar o F, aspas. Para que serve o F, aspas? Isso, para poder a gente inserir tanto texto quanto variáveis. Tiquinho fez soma gol tiquinho. Então aqui, ó, passei o texto, passei essa minha variável aqui. E agora o texto final, gols. Vamos executar esse código para poder ver se ele está funcionando. Executei, Tiquinho fez 6 gols, igualzinho o de cima. Agora, como que ele está funcionando aqui? Ele inicia com 0. A partir do momento que ele passou na minha lista e ele fez esse somatório, o que ele está fazendo esse código aqui? Ele está fazendo o seguinte, ó, atualiza essa minha variável com um valor novo. Que valor novo é esse que eu estou passando aqui, ó? Ela vai receber um valor novo. Que valor novo é esse? É o valor antigo dela mais o gol que está no índice da lista. Então, qual é o primeiro índice? Tem 2. Então, aqui vai ser 0 mais 2. Então, a minha variável agora ela passou a ter o valor de 2. Só que a minha lista continua. Então, eu tenho mais um valor aqui. Eu vou passar aqui de novo, só que a minha soma gol tiquinhos, na segunda vez que ele está repetindo, ela já não é mais 0. Qual é o valor que ela está agora? Ela está com o valor de 2, porque ela foi atualizada. Então, vamos lá. É igual a soma gol tiquinho, que é o valor de 2 agora, mais o gol da segunda partida, que é 0. Então, ela vai continuar com 2. Vou colocar aqui 2, que é o valor atual dela, tá? Só que ainda tem mais índices. Vamos para o próximo. Soma gol tiquinho. Qual é o valor de soma gol tiquinho? Ela está com 2. A gente armazenou o valor de 2 nela. Ela recebe o quê? O próprio valor de 2 mais o próximo gol. Qual é o próximo gol no meu índice? É o 1. Então, agora é 2. 2 que já estava aqui, mais o 1 vai para 3. Então, agora ela já tem 3 armazenados. Vamos continuar. Ela vai repetir o código. Aqui, soma gol tiquinho. Qual é o valor de soma gol tiquinho agora? 3. Ela recebe o quê? Ela recebe o valor atual. Qual que é o valor atual? 3. Mais o último gol armazenado no meu índice, que também, na última partida, ele fez 3 gols. Então, 3 mais o 3 aqui vai dar 6. Então, é assim mais ou menos que ele funciona. Mas fica tranquilo que agora vem uma ilustração de como isso funciona por baixo dos panos. Então aqui, ó, lembra do primeiro episódio das nossas aulas, a nossa primeira aula, né? Como é que era? A gente estava falando sobre o Toy Story, eu coloquei aqui uma variável, que é uma caixa, e ela recebe um valor, tá? Então qual é o nome da minha variável? Soma gol tiquinho, beleza. E aqui, ó, nós instanciamos ela, nós iniciamos ela com um valor. Qual o valor que a gente iniciou? O valor de 0. Então aqui, pensa que dentro da minha caixa, ela já tem o 0. Então se eu fechar essa caixa e eu quiser abri-la, quando eu abrir, vai ter qual valor ali dentro? O valor de 0, porque eu já iniciei ela com 0. Só que agora ela vai passar por uma transformação, que é a transformação do loop for. Vamos ver como que ela funciona. A caixa está aberta, porque ela vai receber mais valores. Aqui, ó, eu repeti o código que a gente fez lá em cima e eu acrescentei aqui como se fosse uma esteira rolante. Então, o meu loop for, ele funciona exatamente como essa esteira aqui. Então, pensa, quando eu ligar essa esteira, ou seja, quando o código chegar nessa parte aqui, quando o Python for ler essa parte, o que vai acontecer? Ele vai pegar a minha lista, tá vendo aqui, ó, 2, 0 e 1, que é essa mesma lista que está aqui. E ele vai começar a andar para a esquerda. E quando essa esteira andar para a esquerda, o que vai acontecer? Inevitavelmente, esse número aqui vai cair dentro da caixa. Então, observa. Minha esteira está ligada, o primeiro número, que era o 2, ele já está aqui, ó, vindo para dentro da caixa. Mas para ele vir para dentro da caixa, ele tem uma operação. Aqui, ó, estou dizendo aqui, ó, soma gol tiquinho, que é a minha caixa. E até então o valor dela é 0, que ela foi iniciada com 0. Ela está recebendo o quê?
ela está recebendo o próprio valor de zero que ela já iniciou e também está recebendo mais o gol. Então aqui, ó, mais 2, que é o valor da primeira partida registrada dele, que ele fez 2 gols. Então aqui, mais 2. E essa lista continua. Quando o 2 entrar aqui na variável, ele já vai trazer o próximo. Vamos ver isso. Olha aqui, ó. Então a minha variável agora, a minha caixa, ela não tem somente o número 0 armazenado lá dentro. Ela tem o 0 mais 2. Então qual que é o valor dela? Se eu somar o que tem aqui dentro, ela está com o valor de 2. E agora ela vai somar mais o 0. Então vai ficar como? 0, que é o que iniciou, mais 2, mais 0. Só que ainda faltam 2 índices para ele poder percorrer. Qual é o próximo índice? É o número 1. E aí eu vou somar mais 1 aqui e depois mais 3. Então é assim que funciona o loop for. Então se você estiver gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações, porque na próxima semana terá vídeo novo com mais aula para vocês. Agora, nós vamos otimizar esse código. Dessa forma aqui, ele já está funcionando, já está tudo ok. Só que tem algo aqui que a gente pode economizar, que a gente pode performar melhor. E como que a gente vai fazer isso? Vai ser da seguinte forma. Eu vou repetir o código que está aqui, mas lembre, você quando for treinar em casa, faça questão de escrever linha por linha. Quanto mais você escreve, mais você aprende. Mas para a gente ganhar tempo e essa aula ficar mais dinâmica, eu vou copiar o código aqui, tá bom? Pronto. Num passe de mágica, o código já apareceu aqui pra gente, né? Qual é a otimização que eu vou fazer aqui? Até aqui tá tudo perfeito. A primeira linha tá ok, não tem o que eu melhorar aqui. Na segunda linha também tá perfeito, não tem o que eu melhorar aqui. Mas aqui a gente consegue reduzir um pouco a quantidade de código que a gente digita. E quando eu reduzo, o Python ele trabalha mais rápido, então eu vou ganhar em performance. Então pensa o seguinte, ao invés de eu repetir essa variável, o Python ele me dá um recurso para que eu não tenha que fazer isso. E que recurso é esse? Vou apagar aqui e vou escrever essa linha aqui toda com vocês. Aqui mantém a mesma coisa, então vamos lá. Soma, gol, tiquinho. E agora que está o pulo do gato, o recurso que o Python nos dá é esse aqui. Ó. Eu vou colocar ó, mais igual gol. Esse mais igual aqui, ele está representando a mesma coisa que a gente fez no código anterior. Então, ao invés de eu fazer que o soma gol tiquinho recebe soma gol tiquinho mais gol, eu posso economizar código aqui e apresentar só dessa forma aqui, ó, mais gol. E ele vai ter o mesmíssimo resultado do código anterior. Vamos ver? Ó, Tiquinho fez 6 gols. Mas será que é só com lista de números que nós podemos utilizar o loop for? Não. Vamos fazer aqui agora com um conjunto de frutas. E como que vai ser? Eu vou armazenar um conjunto de frutas dentro de uma variável. Qual o nome dessa variável? Eu acho que frutas, no plural, é um bom nome. Então vamos utilizar frutas recebe um conjunto. O conjunto ele é composto por chaves. E aí aqui agora eu vou colocar o que vai ter dentro do meu conjunto. Vai ter maçã, fecha aspas, banana, vírgula, o último item que eu vou colocar aqui vai ser laranja. Então pronto, isso aqui já é um conjunto. Vamos printar para a gente poder ver como que ele está aqui? Vamos lá. Print frutas. Banana, maçã e laranja. Perfeito. Mas e se eu quiser printar cada item do meu conjunto e colocar um texto junto? Como que eu faria? Eu preciso utilizar um loop for, igual a gente fez lá em cima. Então vamos lá. For, ou seja, para cada fruta, em frutas. In significa o quê? Para cada fruta pertencente à minha lista de frutas, ao meu conjunto de frutas, nesse caso, né? Eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar print, parêntese, o F, para eu poder colocar textos e variáveis, e vou colocar a fruta é, e agora o nome da fruta. Fruta. Repara que,
para vocês não confundirem. Frutas no plural, frutas com S, foi o nome que eu dei, poderia ter sido qualquer outro nome, foi o nome que eu dei para o meu conjunto de frutas. E fruta no singular é o nome que eu estou dando para cada item da minha lista. Como cada item da minha lista é uma fruta, eu acho que esse nome é bem interessante. Para cada item do meu conjunto, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir. Então, esse código aqui, para mim, já está ok. Olha lá, ó. A fruta é banana, maçã e laranja. E aqui agora eu já vou passar para vocês uma forma que vocês podem encontrar no dia a dia. Pode ser que vocês encontrem um código, ao invés de escrito fruta aqui, escrito I. E aqui também tem que ser o I, porque se o nome que eu dei aqui no começo foi I, eu tenho que passar o mesmo nome aqui. E eu vou explicar para vocês o porquê que eles utilizam o I também. O I fazendo referência a index. Tem gente que também escreve aqui, ao invés de I, coloca index, daí eu coloco index também. Que seria o meu índice, ou seja, seria a posição do meu array. E você vê que eu estou fazendo alterações e mesmo assim está funcionando. Por quê? Eu que escolho o nome que eu vou dar para essa minha variável. Só que eu não aconselho vocês a fazer dessa forma, mas eu estou fazendo questão de apresentar que existe código dessa forma, porque quando vocês encontrarem isso, vocês já vão pegar o mindset e vão falar assim, poxa, o Miranda falou que pode ter esse I, porque o mundo não é perfeito. E nem todos os programadores vão colocar um nome bem descritivo, mas isso é uma boa prática e eu sugiro que vocês façam. Então, para a gente não deixar o nosso código com uma má prática, eu vou passar aqui já, ó, fruta, do jeito que estava. E será que eu consigo melhorar isso aqui? Vamos tentar melhorar. Poxa, se você acha que esse meu for fruta em frutas acabou ficando confuso porque está muito parecido, vamos fazer uma alteração aqui. Ao invés de eu chamar o meu conjunto de frutas, eu vou chamar de lista underline frutas. Assim fica ainda mais declarativo. E aí a gente vai colocar as mesmas frutas aqui. Vou copiar, mas repito, não façam isso em casa. Item, vírgula, item, fechou. Agora vamos para o for. For, ou para cada fruta, agora eu vou manter o fruta, pertencente, ou seja, na minha lista de frutas, eu vou fazer alguma coisa. E aqui eu vou até alterar, eu vou acrescentar uma fruta a mais. Só para vocês verem que eu estou fazendo referência a essa lista aqui e não a lista anterior. Eu vou acrescentar aqui a uva. Eu vou acrescentar aqui a uva. Então vamos lá. Eu vou printar, print. Eu vou printar, print, abre parênteses, vou colocar a letra F, abre aspas, e aí eu vou colocar aqui a nova lista de frutas. Tem, dois pontos, abro chaves porque eu quero colocar uma variável, e qual é a variável que eu quero? A variável que eu quero colocar aqui é o nome da minha fruta. Eu não posso colocar aqui dentro a minha lista. Porque se eu colocar a minha lista aqui, ele vai imprimir todas. Olha só, vamos testar. Ó, a nova lista de frutas tem banana, maçã, laranja. A nova lista de frutas tem banana, maçã e laranja. Não é isso que eu quero. Ele repetiu 4 vezes, mas ele não trouxe o valor de cada index. Por quê? Porque eu não passei esses valores. Esses valores estão armazenados aqui na frente, no fruta. Então eu tenho que acessar essa minha nova variável que é utilizada dentro do loop for. Por isso que aqui, ó, eu tenho que passar fruta. Agora eu vou rodar o código novamente e aí ele já funcionou de maneira correta. Agora vamos explorar o loop while. Como que funciona? Como eu disse anteriormente, o while ele funciona com uma condição. Então, enquanto algo for verdadeiro, eu vou fazer alguma coisa. E caso isso mude, deixe de ser verdadeiro e passe a ser falso, daí eu faço uma outra coisa. Mas calma, vamos ver isso aqui com um código que vai ficar muito mais fácil. Coloquei um exemplo aqui para a gente da seguinte forma. Eu quero jogar futebol e eu quero convidar amigos para essa partida. E aí eu vou falar para o Python me ajudar. Eu vou falar para ele o seguinte.
Python, convide amigos até que eu consiga 11. Quando eu obtiver 11 amigos na minha lista, então você pode parar. Então veja que tem uma condição. Até 11. A minha condição é que eu consiga 11 pessoas. Então vamos lá, vamos fazer isso em Python aqui agora. Dessa vez eu não preciso criar nenhuma lista. Essa é um pouco da diferença do for para o while. Eu não preciso ter uma lista, eu só preciso ter uma condição. E ele vai executar o código até que aquela condição seja satisfeita. Vamos lá. O início vai ser parecido, porque eu preciso instanciar, eu preciso iniciar uma variável com valor de 0, para poder iniciar a minha contagem. E a partir daí eu vou somando, igual foi aquela esteira, igualzinho essa aqui, ó. Essa esteira aqui, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele não tem uma lista definida. Ele vai executar até que algo aconteça, ele vai ficar repetindo. Mas eu quero somar, eu quero fazer um contador. E a estratégia para fazer um contador, um algoritmo de contador, é essa aqui. Eu crio uma variável iniciando ela com 0, e aí eu repito algo sempre somando mais 1. Então vamos lá. Voltando aqui para o código, amigos recebe o valor de 0. Agora vamos utilizar o while. O while, ou seja, enquanto amigos for menor do que 12, por que eu estou colocando menor do que 12? Porque quando eu coloco menor, ele não vai chegar até o 12, ele vai parar antes do 12. E aí ele vai alcançar o valor que eu espero, que é de 11 amigos convidados. Então vamos lá. A leitura aqui é enquanto, que é o while, condição. Qual é a condição que eu estou passando para ele? Enquanto essa minha variável que está aqui fora, que é a variável amigos, for menor do que 12, você vai repetir alguma coisa. Eu botei 2 pontos aqui, faça alguma coisa. O que ele vai repetir? Eu vou mandar uma mensagem aqui, ó. Essa mensagem vai ser composta por texto e variáveis. Então aqui, ó. Convidando amigos. E depois eu vou colocar o número a quantidade de amigos que eu já tenho convidados. Então, vamos lá. Dessa forma aqui, pensa comigo. O amigo está 0. Ele começou com 0. Se eu rodar esse código aqui, vocês acham que vai acontecer o quê? Que ele vai funcionar do jeito que a gente espera? Que ele vai parar no 11? Vamos rodar, vamos explorar, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu executo esse código, você vê que ele nem está parando. Está rodando, rodando, rodando. E aqui, ó, ele está amigos 0. Primeiro que eu coloquei o valor de 0 aqui. Já está errado. Eu tenho que colocar o valor de amigos. E eu fiz questão de colocar esse valor aqui para poder você ver uma possibilidade do teu código dar errado. Se você colocar um número, ele vai só repetir esse número inúmeras vezes. A gente tem que colocar a variável, que aqui é amigos. Então vamos lá. Eu vou passar a minha variável amigos. Se eu executar esse código, ele vai funcionar agora? Já acabei de resolver um problema, resolvi um erro. Opa! Parece que eu não mudei nada, porque ele está rodando aqui e ele continua imprimindo só 0. Mas por que ele continua imprimindo só 0? Porque a minha variável amigos, ela está recebendo 0. Em nenhum momento eu disse para ela poder somar nada. Então ela vai ficar rodando esse loop while aí para sempre. Porque ele nunca vai chegar até o valor que eu quero que ele chegue até 11. Então eu tenho que adicionar aqui uma contagem, igual a gente fez na soma de gols do Tiquinho. Eu vou colocar amigos mais igual a 1. Se eu quisesse fazer amigos, recebe amigos mais 1, vai funcionar também, ó. Vou rodar aqui, ó. Olha lá, convidando amigos, 0, 1, 2, 3, 4, parou no 11. Funcionou perfeitamente. Mas a gente já aprendeu um recurso novo. Então vamos colocar um grau a mais no nosso código. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos retirar aqui isso aqui. Vamos colocar amigos mais igual a 1. E vamos executar. E vocês podem ver que funcionou perfeitamente. Agora vamos para a segunda etapa da nossa aula. E eu preparei uma forma diferente de apresentar. Nós vamos fazer contando uma história. E se você não viu Vingadores, fica tranquilo que vai ter spoiler sim. Então vamos lá. Nós vamos aprender Python com os Vingadores. Qual que é a história desse filme aqui da Guerra Infinita? O Thanos, ele tinha um plano. Que plano era esse? Era de acabar com metade do universo. E para isso,
ele precisava juntar as 6 joias do infinito. Então agora nós vamos ajudar o Thanos nessa missão. E eu já pergunto para vocês aqui, já que a gente sabe a quantidade, eu tenho uma quantidade fixa, que são 6 joias, qual seria a melhor estratégia? Utilizar o loop for ou o loop while? Nesse caso, nós vamos utilizar o loop for. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Vai ser criar a minha lista de joias. Então vamos lá. Joias recebe uma lista. E aí eu vou colocar cada joia aqui. Tem a joia do espaço, vírgula. A joia da mente, vírgula. A da realidade, vírgula. A joia do poder, vírgula. A joia do tempo. E por último, a joia da alma. Beleza? Criei a minha lista. E agora a gente vai fazer um for para ajudar o Thanos nessa missão dele. For joia, ou seja, para cada joia, aonde? Na minha lista de joias. O que eu vou fazer com cada joia na minha lista de joias? Minha lista de joias está aqui, ó, joias, joias no plural. E aí, para cada uma delas, eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Eu vou printar. Print, vou utilizar o F, abre aspas, eu vou colocar aqui. Thanos coletou a joia, espaço, e aqui vou colocar o nome da joia. Que no caso é esse aqui, ó, essa joia aqui. E aí, para poder finalizar o nosso código, lembra que o for ele tem um escopo da mesma forma que as expressões condicionais. Quando a gente estava usando o if, lembra que eu falei para vocês que eu tenho que utilizar esse espaço aqui, que a gente chama de indentação, para poder passar a informação para o Python de que o que está nesse espaço aqui é o que eu quero executar dentro do meu for? Então, se eu quiser executar algo por fora, que será executado depois que ele finalizar, eu faço o quê? Eu dou um Enter para poder ficar mais... Eu posso escrever aqui também, não tem problema. Mas para poder ficar mais bonito, mais limpo o nosso código, vamos dar um Enter para separar. Vamos colocar mais um print e colocar aqui uma mensagem. Atenção, Vingadores. O Thanos completou a manopla do infinito. Vamos rodar esse código aqui. Vamos rodar esse código aqui. Então vamos lá. Thanos coletou a joia espaço, joia mente, realidade, poder, tempo, alma. E no final ele colocou: atenção, Vingadores. O Thanos completou a manopla do infinito. Agora vamos provocar um código errado aqui. Então se eu retirar isso aqui daqui e eu der um tab, que é para eu poder indentar o meu código, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Cada vez que ele entrar na minha lista, que ele passar por um item aqui, ele vai repetir esse código aqui junto. Não é isso que a gente quer. Mas vamos visualizar. Olha aqui, ó. Thanos coletou a joia do espaço. Thanos, atenção, Vingadores. Thanos coletou a joia da mente. Atenção, Vingadores. Thanos coletou a joia da realidade. Atenção, Vingadores. Cara, não é isso que a gente quer. Eu só quero informar, atenção, Vingadores, após ele finalizar o trabalho dele de coletar as 6 joias. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Eu retiro a indentação. Quando eu coloco um código na mesma direção do for, tá vendo que ele está na mesma linha aqui, ó? Significa que ele está fora da minha indentação. E aí, para poder ficar bonito, assim ele já funciona. Vamos executar aqui, ó. Mas para poder ficar mais bonito e mais limpo o nosso código, mais fácil de entender, eu vou dar esse Enter aqui e você vê que não teve alteração nenhuma. E por que a gente utilizou o loop for aqui? Porque a gente sabia exatamente quantas joias do infinito ele precisava, que eram 6. Então, quando eu tenho uma lista que eu consigo definir, que ele tem início e fim, o loop for é muito bom para trabalhar com isso. Agora, continuando o filme, os Vingadores estavam perdendo. O Doutor Estranho precisava encontrar um futuro em que eles vençam. Existiam infinitas possibilidades. Então, dado esse cenário aqui, o que vocês acham que a gente vai precisar fazer para poder ajudar o Doutor Estranho nessa tarefa? E aqui eu deixei algumas dicas. Ele não sabia quantas tentativas seriam necessárias. Então ele continuaria analisando o futuro até encontrar uma solução.
Qual a melhor estrutura para esse caso? Utilizar o for ou o while? Qual que você acha que é? Isso, é o while. Quando a gente não sabe de fato quantas vezes eu tenho que tentar e eu tenho que repetir algo até que uma condição mude, qual é a condição aqui? Até que eu encontre um futuro que os Vingadores vençam. Então, essa é a condição. Então, o meu código vai ficar repetindo até que isso aconteça. E o Doutor Estranho, ele encontra um futuro depois de mais de 14 milhões de tentativas. Então, vamos lá. Para a gente contar essa história aqui com o pai, eu vou criar uma variável chamada futuro vitorioso e vou instanciar ela e vou iniciar ela com o valor de false. Lembra que quando se trata de números booleanos, nós temos que falar, nós temos que passar essa informação para o Python colocando a primeira letra maiúscula. Percebe que aqui o false ficou azul. Se eu colocar um F minúsculo, olha como ele fica. Preto e ainda sublinhado ainda. Ele está querendo dizer, cara, não entendi o que você quer. Então vamos lá, colocar o F. Agora já ficou azulzinho, já tirou o sublinhado, já deu ok. Então eu estou falando para ele que é um número booleano. O futuro vitorioso ele vai começar como false. E aí quando ele encontrar, ele vai passar a ser true. Então eu estou criando uma condição aqui. Só que aí eu preciso também de um contador. Porque a cada vez que ele procurar um futuro, eu vou contar. Então ele vai no primeiro futuro, não encontrou. Segundo futuro, terceiro, quarto, quinto, sexto, até que ele encontre um futuro vitorioso. Então vamos lá. Tentativas vai ser o nome da minha variável que vai receber as tentativas do Doutor Estranho. E eu vou iniciar ela com 0. Lembra, sempre que a gente quer contar algo, a gente inicia uma variável por fora do meu laço de repetição e coloca o valor de 0 nela. Então ela já vai começar com 0. Igual o for, dentro daquela caixinha que a gente viu acima com o número 0. Agora vamos iniciar o nosso código. A estrutura que eu pensei para isso é a seguinte. While, ou seja, enquanto. E aí vamos aprender uma condição nova, que é o not. Então, enquanto algo não acontecer, eu vou ficar repetindo. O que ele está querendo dizer aqui? Enquanto você não tiver uma resposta positiva, vai lá e continua. Enquanto não o quê? Enquanto não tivermos um futuro vitorioso, eu vou fazer alguma coisa. O que esse código está falando aqui? Enquanto não futuro vitorioso. O futuro vitorioso, como a gente viu na última aula, quando eu quero declarar uma variável booleana, se eu não passo nada, é como se ele fosse true. Então, o que o código está fazendo aqui? Ele está falando o seguinte, olha, enquanto não for true, você vai ficar executando. E ele está iniciando como o quê? Como false. Então ele vai ficar executando até que ele deixe de ser false e passe a ser true. Só que eu não preciso escrever isso aqui. Eu posso tirar, que ele já vai entender que aqui eu estou querendo dizer que ele precisa ser true. Já é normal, por convenção, o Python já faz isso. Enquanto não for um futuro vitorioso, ou seja, enquanto não for verdade isso, não for true, eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, print. Eu vou colocar aqui, ó, print. E aí eu vou colocar um texto. Doutor Estranho analisando o futuro. E aqui no final vamos colocar qual o futuro que ele está analisando. Eu vou colocar aqui tentativas. Então vamos rodar esse código. Será que ele vai funcionar? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só. A mesma coisa da anterior. Lembra que a gente começou e ficou só 0, 0, 0, 0, 0? Por que ele não está mudando de 0? Porque a gente não está efetuando nenhuma soma. Para o teu contador, para que isso aqui funcione, eu preciso alterar o valor das tentativas. Eu preciso que ela seja acrescentada cada vez que ele tente. Então vamos lá, ele iniciou com 0. Eu preciso que ela seja acrescentada. O que eu vou fazer? Tentativas mais igual a 1. Agora vamos ver se ele vai conseguir contar aqui quantas vezes o Doutor Estranho está tentando encontrar um futuro.
Ah lá, agora está funcionando. Ó. E está indo, olha a quantidade. É muito rápido mesmo. Só que ele vai ficar rodando até o infinito. Por que ele vai rodar até o infinito e eu pausei o código aqui? Porque, beleza, eu estou somando, estou contando as tentativas. Só que, quando que isso vai virar true? Em nenhum momento eu tratei isso. Eu só falei que, cara, quando for verdadeiro, você para de contar, você para de procurar um futuro novo. Mas eu não trabalhei mais essa variável em nenhum momento. Então aqui embaixo eu vou acrescentar algo que vai nos dar essa característica. Que vai ser como? If, eu vou utilizar uma estrutura condicional, que a gente viu na última aula. Se tentativas for igual, aí no caso seriam mais de 14 milhões. Mas se a gente colocar 14 milhões aqui, ele vai ficar rodando também um bom tempo. Vamos aumentar essa ordem de grandeza aí, eu vou colocar aqui só 14. Então pensa que esse 14 aqui está fazendo referência a 14 milhões. Então, se a minha tentativa for igual a 14, pensa que é 14 milhões, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o status do meu futuro vitorioso, que antes era false, e ele vai passar a ser true. Então eu vou botar aqui, ó, futuro vitorioso recebe o quê? Recebe true. Então, quando ele chegar em 14, ele vai parar de procurar novos futuros e ele vai falar o seguinte, ó, vamos botar um print aqui embaixo, abre aspas, Doutor Estranho encontrou um futuro vitorioso. Vamos adicionar mais informações aqui, ó, print, vou botar aqui, após. Para eu adicionar uma variável, o que eu tenho que fazer? Eu coloco F na frente, abro aspas, o meu texto, e a minha variável fica entre chaves. Então, após, eu vou botar aqui tentativas, e aí aqui eu vou colocar milhões. Pronto. Agora vai ficar perfeito. Olha, Doutor Estranho analisando o futuro, 0, 1, 2, 3. Doutor Estranho encontrou um futuro vitorioso após 14 milhões, e aqui para ficar melhor eu vou botar aqui, de tentativas. Olha, então aqui viu que funcionou. E você vai falar assim, poxa, mas ele parou no 13. Sim, porque quando ele encontrou o 14, ele parou. Ele parou e já me deu a resposta e já colocou aqui, ó, após 14 milhões de tentativas. E por que a gente utilizou o while aqui? Porque não sabíamos quantas tentativas seriam necessárias. Ele não tinha como prever quantas vezes ele ia ficar tentando até encontrar. Ah, eu acredito que em 10. Não foi isso. Ele falou assim, cara, eu não sei, eu preciso tentar, eu preciso agir, eu preciso encontrar. Então eu vou ficar tentando até eu encontrar uma saída. E a saída estava após 14 milhões de tentativas. Por isso que a gente utilizou o loop while. Agora vamos dar continuidade à nossa história e vamos falar sobre a viagem no tempo. Agora nós temos que ajudar os Vingadores a executar as viagens no tempo. E qual é a história aqui? Os Vingadores precisavam viajar para pegar as joias antes do Thanos, mas só tinham combustível suficiente para efetuar 5 viagens. Essas foram as cidades e o ano que eles tiveram que voltar para poder recuperar as joias antes do Thanos e salvar o planeta, né? Só que dessa vez a gente não vai utilizar uma lista. Eu poderia colocar lista underline cidades, recebe uma lista e passar o nome de cada cidade aqui. Mas vamos aprender uma técnica nova, uma forma nova de também utilizar o loop for. E para utilizar esse recurso, a gente precisa primeiro deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações. Agora que você já fez tudo isso, vamos lá. Já vamos de cara utilizar o loop for, não vamos criar lista, não vamos fazer nada. For, ou seja, para cada viagem, vai ser o nome da variável que eu quero utilizar aqui para poder passar por cada uma das viagens. Então, para cada viagem, in pertencente, até aqui está tudo igual, até aqui não mudou nada. E aí agora a gente vai aprender uma estratégia nova, que é um método chamado range. O que esse método faz? Esse método, ele recebe duas propriedades, ele recebe 2 atributos. Que atributos são esses? Ele vai receber 2 números. O primeiro número vai ser onde eu quero que ele inicie a minha contagem. E o último número vai ser onde eu quero que ele termine a minha contagem. Mas muita atenção,
o último número, ele nunca vai chegar até ele. Ele vai parar no anterior. Então, se eu quero fazer 5 viagens, eu tenho que passar para ele que eu vou começar na viagem de número 1, vírgula, a última viagem, que seria 5. Mas ele sempre vai fazer o número menos 1. Então, eu vou colocar aqui 6. Quando eu coloco for viagem em range 1,6, ele vai me trazer as 5 viagens. Para poder provar isso, vamos printar. Print viagem no tempo realizada. E aí no final eu vou colocar print todas as viagens foram realizadas com sucesso. Vamos ver. Opa, ele já deu um erro aqui. Qual foi o erro que eu cometi aqui nesse código? Analisando o que está escrito aqui, ele já vai me dar uma dica. Olha só. Aqui ele já está me falando onde é que está o erro. Ele está nessa linha aqui, ó. Para viagem em range 1,6. E aí esse chapeuzinho aqui, ele está me falando na posição que esse erro provavelmente está. E aqui embaixo ele fala aqui, ó. Era esperado os 2 pontos. Aqui eu não coloquei os 2 pontos. Lembra que a gente sempre está utilizando 2 pontos, que é o faça? Agora, quando eu colocar os 2 pontos aqui, ele vai resolver o meu problema. Então, percebe que quando a gente dá de cara com um erro, a gente não precisa se desesperar. Mas a gente manter a calma, que o próprio Python ele vai nos dar dicas de como resolver esse problema. Vamos executar e ver se vai dar tudo certo? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 viagens realizadas. Aí você pode falar assim, Miranda, mas eu não acredito muito nisso não. Esse 6 aí eu acho que tá errado, tem que ser 5. Tá bom, vamos botar o 5 aqui para testar. Como eu falei, vamos sempre testar, experimentar, ver como que o código reage às nossas alterações. Olha lá, ó. Coloquei o número 5, ele parou no 4. Se eu colocar 10, ele vai parar em qual? Isso aí, ele vai parar no 9. Porque é sempre o último valor que eu coloco aqui, menos 1. Então, se eu quero efetuar 5 viagens, eu vou colocar o valor de 6. Que vai ser 6 menos 1 igual a 5. Perfeito. Já conseguimos auxiliar os Vingadores a efetuar as viagens no tempo. E agora, por que a gente utilizou o for aqui? Porque a gente sabia exatamente quantas viagens ele precisava fazer. Então, sempre que eu sei quantas vezes eu preciso repetir algo, qual a estratégia que eu vou utilizar? O for. Agora vamos para a luta final. Depois de reunirem as joias, os Vingadores enfrentaram Thanos e seu exército. Homem de Ferro tentava tirar a manopla dele, mas Thanos era forte. Então Tony continuaria tentando até conseguir. E aqui está a chave para o algoritmo que a gente precisa desenvolver. Qual é a chave? Continuaria tentando até conseguir, ou seja, eu não sei quantas vezes eu vou tentar, mas eu preciso salvar a humanidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar até conseguir. E quando eu quero tentar até conseguir, qual é o laço de repetição que eu vou utilizar? Isso mesmo, o while. Vamos lá. Para auxiliar os Vingadores nessa missão, eu pensei no seguinte algoritmo. A primeira coisa é manopla, underline, nas mãos, vou botar aqui Tony, recebe false. Por que recebe false? Porque ainda não está com ele. Ele precisa capturar essa manopla e eles vão ficar tentando até que eles consigam. E aí, a mesma estratégia que a gente utilizou anteriormente. Tentativas, recebe 0. Então aqui eu vou acumular a quantidade de tentativas que ele tem e nós vamos inserir um contador dentro do meu laço de repetição para poder a gente ir contando essas tentativas. Como nós vamos utilizar o while, a estratégia vai ser bem parecida com a outra. O while not, ou seja, enquanto não o quê? Enquanto não manopla nas mãos Tony. E aí aqui seria igual a true. Então, enquanto isso aqui não for true, eu vou fazer algo. Mas a gente já aprendeu que isso aqui é uma redundância. Sempre que eu estou no contexto de while, eu não preciso colocar o true. Quando ele está ausente, o Python já entende que esse valor aqui
é true, tá bom? Então vamos lá. Enquanto não for true, ou seja, enquanto for false, basicamente isso que ele está falando aqui. Enquanto for false, repita alguma coisa. E aí, quando ele deixar de ser false, ou seja, quando ele for true, você para de repetir. Vou colocar aqui, ó, tentativas maior ou igual a 1. Então, tentativa já recebe tentativa mais 1. Então, aqui ele já está somando as tentativas. Agora, vamos printar. Print. E aí, eu vou colocar o F aqui na frente para a gente inserir textos e variáveis. E aí, eu vou colocar tentativa. E aí, aqui dentro, eu vou colocar a quantidade de tentativas. Que está começando com 0. E aí aqui a gente vai colocar quantas tentativas eles efetuaram de capturar a manopla. Tentativa, Tony tenta pegar a manopla. Pronto. Um textozinho para poder descrever o que está acontecendo aqui. Efetuei esse print. Vamos ver se isso aqui é suficiente. Isso aqui vocês acham que é suficiente para poder resolver o nosso problema? Vamos ver aqui. Ó, ele vai ficar somando tentativas até o infinito. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar a condição que vai alterar o valor da minha manopla nas mãos do Tony. Então, eu vou colocar aqui if tentativas, igualzinho a gente fez no último. For igual, igual. Então, agora vocês podem falar aí. Depois de quantas tentativas eles vão conseguir capturar a manopla? Vou colocar aqui depois da tentativa 21. Então, se tentativas for igual a 21, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o valor da minha variável. Qual variável? Manopla nas mãos do Tony. Então vamos lá. Manopla nas mãos Tony recebe true. Então ele vai deixar de ser false para ser true. E aqui eu já deixei um erro de propósito para a gente poder sinalizar. Vamos executar esse código aqui para poder ver se ele vai funcionar. Coloquei para executar. Ele está executando. Ele parou no 21. Então você vai pensar assim, poxa, funcionou, parou no 21. Não. Ele parou no 21 porque ele deu um erro. Aqui, ele parou no 21 e aí ele não conseguiu alterar o valor. Por que ele não conseguiu alterar? Olha aqui, ó. O que ele está falando aqui? Ó? O nome true não foi definido. Mas espera, ele está dizendo que true não foi definido? Mas true não é uma variável. O que eu preciso definir são variáveis. True é apenas um valor booleano que eu estou querendo passar para a minha variável manopla nas mãos do Tony. E por que ele está dando errado? Porque eu coloquei com T minúsculo. Eu preciso passar o T maiúsculo. Lembra que a gente falou no começo? Que o valor booleano a gente coloca com letra maiúscula? É o que eu coloquei aqui, ó. Então, agora ele vai funcionar corretamente. E aí, para finalizar, eu vou colocar a famosa frase do Tony Stark aqui no final, que é o print. Eu sou, e aí aquela pausa dramática, o Homem de Ferro. Vamos visualizar se isso aqui funciona? Olha lá. Tentativa 1, 2, 3, 4, 21, e aí ele fala, e eu sou o Homem de Ferro. E aí, o que acontece? Ele estala o dedo, você clica no like, você se inscreve no canal e você ativa o sininho para receber as notificações. Então, galera, essa foi a aula que eu preparei para vocês hoje. E quem diria que os Vingadores poderiam te ajudar a entender programação, hein? Agora você já sabe utilizar laços de repetição para evitar trabalhos manuais e automatizar as suas tarefas. E se você curtiu essa abordagem e quer aprender programação de um jeito leve e descomplicado, aqui eu vou sempre trazer exemplos práticos e criativos para facilitar o seu aprendizado. E lembre-se, a programação pode ser o seu superpoder. Nos vemos na próxima aula.